título dessa mensagem é Vencendo Longas Batalhas. Vencendo longas batalhas. Você tem batalhas que têm durado muito tempo na sua vida? Guerras que têm perdurado muito tempo, que são muito intensas, que têm esgotado, que têm sugado toda a sua força, toda a sua energia, e nós passamos um período falando sobre ser renovado, mas às vezes o que nós precisamos é, além de nos renovar, é entender que nem sempre para recomeçar eu preciso dizer que acabou tudo. Recomeçar muitas vezes significa continuar de forma diferente. Recomeçar significa muitas vezes permanecer, perseverar com outra perspectiva, com outro posicionamento. Segundo o livro de Samuel, capítulo 3, verso 1, está escrito assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Na Nova Versão Internacional vai dizer que a guerra entre as famílias de Saul e Davi durou muito tempo. Todos nós temos guerras que são curtas, batalhas que acontecem talvez em minutos e que são vencidas ou perdidas. Todos nós temos situações a resolver corriqueiras do dia a dia, mas nós temos batalhas que duram muito tempo, muito mais do que a gente imaginava, muito mais do que a gente esperava. Quantas pessoas entraram nesse período de 2020, quando começou essa situação de pandemia, pensando que seria um mês, que seriam 2, que seriam 3, e a guerra vem se estendendo. Quantas pessoas tiveram que lidar com uma crise conjugal, que pensaram, não, uma conversa vai resolver tudo, e realmente conversaram, as coisas melhoraram, mas depois perceberam que a guerra ainda não havia sido vencida, era um caminho longo a ser percorrido pela frente. Quantas pessoas contraíram uma dívida e fizeram cálculos, planejamento e disseram, em tanto tempo eu vou sanar as minhas dívidas, mas de repente no meio do caminho surgiu um desemprego, surgiu uma enfermidade, surgiu um problema que desestabilizou e desequilibrou suas finanças que já estavam comprometidas, e na verdade aquela crise se estendeu por mais tempo. Quantas pessoas começaram a se sentir angustiadas na alma e pensaram, é só uma fase, é só um momento. Quantas pessoas entraram em depressão por causa do fim de um relacionamento, por causa de uma cobrança, de uma pressão, de uma traição, de uma decepção, e pensaram, é um período e isso vai passar. Mas a guerra se estendeu, a guerra prolongou, e você não queria ter entrado nessa batalha, você não queria estar travando, ter que lidar com essa batalha. Olha, eu quero te encorajar a ouvir tudo que Deus tem a dizer hoje aqui, porque Davi também não queria ter entrado naquela guerra, mas ele não teve opções. Mas quando não temos opções quanto a entrar ou não numa guerra, nós ainda temos Deus. Você pode declarar isso? Mesmo que eu não tenha opções de não guerrear, eu tenho Deus. Mesmo que eu não tenha opções para não entrar nessa guerra, eu tenho Deus comigo. Ah, pastor, se eu pudesse escolher, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu não teria falado o que falei, eu não teria agido como agi, mas agora está feito. E eu pensei que ia se resolver tão rápido, e está demorando tanto. Que bobagem eu fiz. Eu quase pus tudo a perder. E agora é hora de recomeçar.
E nem sempre recomeçar diz respeito a desistir. Nós tendemos a pensar que recomeços significam que eu preciso desistir de tudo que ficou para trás. Não, existem recomeços que na verdade são atualizações, para que aquilo que estava funcionando mal passe a funcionar bem. Que seja assim sobre o seu casamento, que seja assim sobre a sua estrutura emocional, física, familiar, financeira, ministerial. Que você viva o recomeço de Deus através de um renovo e de uma reestruturação interna completa, em nome de Jesus. A Bíblia diz que durou muito tempo, houve uma longa guerra. Durou muito tempo a guerra entre as famílias, põe na Almeida. Houve uma longa guerra. Como vencer longas batalhas? Como vencer longos desafios? Como? A Bíblia diz que a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia enfraquecendo. Davi, como eu já disse e repito, nunca quis entrar nessa batalha. Davi se ofereceu, quando ninguém teve coragem, a honrar seu rei e entrar na arena e encarar um homem que colocava pânico em todo Israel. E Davi assim fez. Ele entrou na arena, venceu Golias e honrou o rei Saul, honrou a nação de Israel e honrou o nome do Senhor. O tempo foi passando, Davi se torna alguém agora conhecido de Saul, como guerreiro, mas também como adorador, como homem espiritual. E não adianta você e eu sermos conhecidos apenas pela nossa força. Precisamos também ser conhecidos pelo quebrantamento do nosso coração. Davi não por acaso é chamado de homem segundo o coração de Deus, porque ele é adorador sem deixar de ser guerreiro. Ele é guerreiro sem deixar de ser adorador. Davi é aquele que acalma tudo e com a sua adoração a Deus traz paz no ambiente. Mas Davi também é aquele que levanta a espada e entra no ambiente de guerra para fazer justiça e vencer os seus inimigos. Escreva isso, declare isso. Eu preciso aprender a ser guerreiro e adorador. Eu preciso aprender, porque isso é aprendizado, a ser guerreiro e adorador. Jesus fala disso. Jesus diz: sejam simples como a pomba. A pomba, quando Jesus é batizado nas águas, vem representando o Espírito Santo, adoração a Deus, intimidade com Deus. Mas prudente como a serpente, astúcia, prudência, guerra, guerreiro e adorador. Esse Davi toca, adora a Deus diante de Saul, e a perturbação que está em Saul é acalmada. O espírito mal que está atormentando Saul sai através da adoração de Davi. Mas para vencer Golias, Davi não adora, Davi lança uma pedra. Nós precisamos entender quando é momento de adorar e quando é momento de guerrear, quando é momento de eu enfrentar e quando é momento de esperar em Deus. Davi entendia dessas coisas, porque ele gastava tempo se relacionando com Deus. Esse tipo de coisa só através de intimidade com Deus, porque vida e relacionamento não é matemática. Vida e relacionamento não é uma ciência exata, é dinâmico. Quem ontem foi dormir triste, hoje pode ter acordado animado. Mas quem foi acordar cheio de sonhos, animado, pode ter acordado completamente desanimado e desacreditado. Eu preciso ouvir o Espírito Santo todos os dias. Eu preciso, como Davi, me fortalecer em Deus. A casa de Saul enfraquece, porque Saul não ouve mais a Deus. Saul ouve o seu ego. O seu ego está inflado. Saul entende que Davi está tentando roubar o brilho dele. E toda pessoa que mesmo sem perceber se torna vaidosa pelo que está fazendo,
pensa que todo mundo é contra ela. As pessoas não gostam do que eu faço, as pessoas não apoiam o que eu faço. Isso são sinais de vaidade exacerbada. Tomou proporções que não deveriam ter tomado. É a mulher que olha para o marido e fala: vamos na casa da sua mãe, você elogiou a comida dela, a minha você não elogia. Eu não estou falando que não exista um caso que o marido não reconhece, não valoriza a sua esposa, mas existem pessoas super valorizando situações que ou são pequenas ou nem sequer existem, e estão cavando a própria cova. Ei, Deus quer te libertar, quer tirar da tua mão essa pá e colocar na tua mão a harpa. A pá você está usando para cavar a sua própria cova, mas a harpa você vai começar a tocar para adorar e celebrar a presença do Deus vivo na tua vida. Deus quer tirar essa pá da tua mão e colocar espada, porque você vai enfrentar seus medos, os seus inimigos de verdade, não os fictícios, não os imaginários, mas os de verdade. Como o salmista diz: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei enquanto não os consumi completamente. Eu preciso enfrentar. E nem todos os inimigos estão do lado de fora, a maioria deles está do lado de dentro. Saul não perdeu o trono para Davi. Saul não perdeu o trono para os filisteus. Davi venceu para que Saul não perdesse. Saul não perdeu para os povos, Saul perdeu para ele mesmo. O inimigo de Saul era ele, sua vanglória. Um homem que não ouve mais o seu sacerdote, um homem que não presta mais contas do seu reinado. Ele está servindo a Deus como rei. Não, eu estou servindo a Deus. Saul servia a Deus como rei, ou pelo menos deveria ser assim. E ele já não presta conta ao seu sacerdote e profeta sobre a autoridade que lhe foi investida por Deus. Não existe sucesso verdadeiro em Deus sem prestação de contas, porque quando não há prestação de contas, o orgulho e a soberba começam a ocupar o nosso coração, já visto que nós somos limitados. Eu quero te encorajar a resgatar o que talvez tenha sido perdido ao longo da caminhada e recomeçar, mas da maneira correta, para viver cada sonho, projeto e propósito de Deus para a sua vida. A casa vai enfraquecendo, as estruturas vão se abalando, porque nos distanciamos de onde era a nossa fonte de fortalecimento. E aí qualquer pica de água que a gente vê pelo caminho, por causa de tamanha sede, a gente sai bebendo. Mas não era o que Deus tinha para nós. O que Deus tinha para nós era beber da fonte da água da vida eterna. O que Jesus disse em João capítulo 4, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó: quem bebe dessa fonte volta a ter sede. Quem bebe dessa fonte encontra uma solução para a sua sede, mas uma solução temporária. Agora quem bebe da fonte que eu dou, recebe solução eterna, definitiva. Deus quer fortalecer você, eu, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, nossa estrutura. Para quê? Para que possamos realmente construir aquilo que é sólido, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é definitivo, aquilo que é eterno. Porque Davi se fortalece, mesmo ele sendo apenas um plebeu. E Saul, com todo o seu poder bélico, o exército de Israel está à disposição dele. O trono de Israel é ocupado por ele, a coroa física ainda está na cabeça dele, a espiritual Deus já removeu. Porque Saul enfraquece tendo tanta estrutura ao seu redor. Saul ainda saía para a guerra com pompa, ainda era bonito o jeito de Saul ir para a guerra, ainda era bonito olhar a estrutura que cercava Saul, mas por dentro Saul definhava, Saul se angustiava. Nós precisamos ter um encontro hoje com Deus e com a nossa alma, e descobrir se a nossa casa está sendo fortalecida ou se está enfraquecendo. Ninguém vai poder responder isso para você ou para mim.
a não ser nós mesmos, em Deus. Eu posso vir e pregar, e pessoas se converterem, e pessoas se emocionarem, e pessoas mudarem de vida, e ainda assim estar com a minha casa, a minha estrutura enfraquecendo. Ou eu posso pregar, e ninguém nem dá crédito à pregação, porque a minha responsabilidade é transmitir o que Deus deu. Cada um faz o que decide, o que quiser com a palavra que recebe. Eu posso transmitir uma mensagem que ninguém deu ouvidos. Os grandes profetas pregaram e não foram ouvidos na sua geração. Só depois foram sendo realmente valorizados e reconhecidos, a grande maioria. Mas eu posso pregar, e mesmo não estando sendo ouvido, eu posso estar fortalecendo a minha casa, porque estou fazendo exatamente aquilo que Deus me chamou para fazer. E do jeito, não é só fazer o que Deus chamou, do jeito que glorifica a Deus. A casa de Saul se enfraquece, porque os princípios foram quebrados. Saul foi estabelecido como rei para honrar a Deus, e ele não honra mais ninguém, a não ser o seu próprio ego. Quando Davi, guerreando em favor de Israel e em favor de seu rei Saul, volta da guerra, Saul vai olhar e ver a cantoria, as mulheres cantando. Cuidado com o que as mulheres falam, é um perigo. As mulheres cantam, Saul feriu milhares e Saul se enche. Olha quanto reconhecimento, olha como eu sou valorizado. Mas aí elas continuam a canção e elas dizem: Davi feriu 10 milhares. O coração de Saul começa a apodrecer, e é aí que a sua casa enfraquece. Paulo escreve: nada façais por contenda ou por vanglória, nada. Não façam nada por contenda, para provar que eu sou melhor que a Jennifer, para provar que eu sou melhor que o Micael. Eu vou fazer isso. E nem por vanglória, aquela glória que é vazia, ela só preenche aqui, mas ela não é levada para a eternidade. A glória verdadeira, ela vai apontar para o reino eterno, ela vai apontar para Deus. É Ele que opera tudo em todos. Como está a nossa estrutura? Estamos dia após dia nos fortalecendo em Deus ou enfraquecendo? Estamos avançando ou estamos recuando, defiando? Houve uma longa guerra, cuidado para não fazer como Saul e entrar em guerras que Deus nunca mandou você entrar, só porque o seu ego foi ferido, só porque você esperava algo e que talvez Deus nunca nem tenha dito a respeito disso. Mas criamos expectativas, somos humanos, isso é normal. Cuidado para não entrar em guerras com pessoas que Deus levantou para ser bênção na sua vida. Há pessoas que estão padecendo muito, que estão angustiadas, incompletas, que constantemente, com muita frequência, ficam pensando: não gostam de mim, estão falando mal de mim, estão isso, estão aquilo. Porque na verdade estão entrando numa guerra que Deus nunca quis que elas entrassem. Homens e mulheres que criaram na cabeça uma cisma que o seu cônjuge quer trair, está traindo, não o ama, não corresponde aos seus padrões. E por que os meus padrões são certos e não da minha esposa? Por que os padrões da esposa são os corretos e não do marido? Na verdade, quando duas pessoas se casam, novos padrões precisam ser construídos, respeitando um ao outro, suas dificuldades, seus momentos, suas fragilidades, seus anseios. Por criarmos expectativas às vezes exageradas, nós entramos em guerras que Deus nunca mandou entrarmos. Pais que entram em guerras com os filhos porque querem que os filhos sejam algo ou alguém
Deus nem criou os filhos para ser, mas que sufocam seus filhos. Se você não for médico, se você não for advogado, se você não for pastor, o Rogério não tem que ser pastor, e nem o Israel. Eles podem ser, se assim Deus quiser, mas eles não têm que ser pastor. O Rogerinho, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer duro, mas é verdade. Mais importante, eu quero que os meus filhos estudem, façam faculdade e sejam. Só que mais importante do que os meus filhos fazerem uma faculdade é os meus filhos continuarem servindo a Deus até o fim da vida deles. Eu não troco diploma pela eternidade, mas tem pais que são muito firmes quanto aos estudos e à vida profissional dos seus filhos, mas relapsos quanto ao destino eterno. Travam guerras que Deus não mandou travar, e enquanto isso esgotam sua energia e não tem força para lutar a guerra que Deus mandou lutar. Não entre em guerras que Deus não lhe mandou entrar. Por isso, feche a porta da fofoca na tua vida, porque ouvir fofoca nos faz entrar em guerras que não são nossas e que Deus não nos mandou entrar. Quantas pessoas? Eu já passei por isso. Tomei bronca de alguém que não me fez mal algum, mas por alguém querido, por alguém que eu goste, vi falar daquela pessoa, o ponto de vista dela, ou a versão da história dela, eu comecei a entrar em guerra, às vezes até com gente que era a bênção de Deus na minha vida. Que o Espírito Santo nos liberte disso hoje, em nome de Jesus Cristo. Não entre em guerras que Deus não te chamou para entrar. E quando falo disso, vamos falar de Davi, recomeçando 1 Samuel capítulo 30. Olha o perigo de entrar em guerras que Deus não chamou, porque nós falamos aqui que Davi não entrou em guerra com Saul, porque Deus não mandou. Verdade, isso foi nobre, isso foi lindo, mas Davi também não era um homem perfeito. Olha o problema quando a gente entra numa guerra que Deus não nos mandou entrar. Verso 1 está escrito assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, levantaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. Por que Davi teve que passar por essa experiência tão trágica? E ainda que a Bíblia diga no versículo 2 que ninguém havia sido morto, nem as mulheres e nem as crianças, nesse momento Davi não sabia. Quando Davi e os seus homens voltam a Ziclag, a única coisa que eles sabem é que Ziclag foi saqueada e destruída, e as mulheres e crianças foram levadas embora. Se morreram ou estão vivos, ninguém sabe. Por que Deus permitiu Davi passar por um momento tão duro, doloroso? Ele e os seus homens. Haja visto que Davi havia feito de Ziclag seu quartel-general. Ziclag era o lugar do recomeço de Davi, porque Davi, aquele pastor de ovelhas esquecido no pasto, foi chamado ao palácio, não por Saul, por Deus, quando Samuel unge Davi diante de seus pais e seus irmãos na sua casa. Deus está dizendo:
eu aponto o palácio para Davi. Não importa o que o mundo, o que os homens tentem apontar para você, creia naquilo que Deus está apontando como teu destino, como teu futuro, como a obra que Ele tenha realizado na tua vida. O processo foi longo, foi doloroso. Davi continuou cuidando das ovelhas, mas agora ele tem sobre si uma palavra de Deus. Ele tem sobre si a unção de Deus sobre aquela palavra. Ei, nós vamos parar de ficar procurando aplauso em tudo que é canto, porque senão vamos ficar como Saul, influenciados a guerrear contra quem é bênção na nossa vida. E tem gente que está sofrendo porque bombardeou quem é bênção na sua vida. Nós precisamos, assim como Davi, mesmo depois de ser ungido, se é para voltar para o pasto, eu vou lá humildemente até que me chamem ao palácio, até que Deus, que começou a boa obra em mim, a complete, porque Deus não é incapaz de colocar você e eu no lugar que Ele escolheu para nós. Nós é que precisamos permanecer nele até que Ele nos coloque lá. Davi se levanta, guerreia em favor de Saul, como já falei, e Saul começa a ficar com inveja quando as mulheres cantam que Davi feriu 10 milhares, atribuindo a Davi 10 milhares e a mim só 1000. O que mais falta a ele, se não o reino, se não a coroa? Saul começa a perseguir Davi, e Davi começa a fugir de Saul. Davi então se refugia em Ziklag, e lá ele estabelece o seu quartel-general. Ziklag é lugar de recomeço para Davi, mas agora o seu lugar de recomeço foi saqueado. Quantas pessoas colocaram sua expectativa em um período? Esse ano vai ser o ano da minha vida, e de repente parece que você foi saqueado. Quantas pessoas saíram da casa de seus pais dizendo: quando eu me casar, realmente eu serei feliz, e colocou toda a sua expectativa nesse recomeço, e esse seu recomeço, o casamento, foi saqueado. Quantas pessoas saíram de um emprego, começaram o seu negócio e disseram: aqui é o meu recomeço, aqui eu vou crescer, aqui eu vou prosperar, aqui eu vou realizar meu sonho, e também foram saqueados ali. Quantas pessoas no seu ministério foram saqueados ali? Nem sempre recomeço diz respeito a mudar de lugar. Eu vinha orando a Deus e pedindo a Deus discernimento sobre esse mês, se seria mês como tema de oração de recomeços, e Deus falando comigo sobre permanecer, recomeçar, permanecer, perseverar. E João 15 falava muito comigo. João 15 versos 4 e 7, por exemplo, Jesus no 4 vai dizer que sem Ele não podemos fazer nada, precisamos permanecer nele. No 7 ele vai dizer que se as nossas palavras, se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos, e vai ser feito. E Deus falando comigo sobre permanecer. Tem gente pensando que o negócio é ficar atravessando a rua para lá e para cá, é ficar pulando de um lado para o outro, coxando entre dois pensamentos. E o recomeço muitas vezes é mudar a postura e permanecer. Aí hoje, na madrugada, uma batalha terrível de oração, e Deus falou: tem batalhas que são longas, e é preciso recomeçar sem abrir mão do que eu dei a vocês. Porque Davi perdeu tudo em Ziklag. Olha o capítulo 29, pelo menos por um instante, perdeu tudo. 1 Samuel capítulo 29, verso 1. E ajuntaram os filisteus, todos seus exércitos, em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul? Até os inimigos sabiam que Davi era servo de Saul. Ei, com todo carinho, se é que dá para falar isso com carinho, deixa de ser besta. Até o teu inimigo sabe que você está lutando contra alguém que é teu aliado. Tem gente sendo aplaudido pelo diabo. O diabo diz: parabéns, você está entrando em rota de colisão com aquele que ia te abençoar. Continue assim, porque você facilita o meu trabalho. Já parou para pensar nisso? Os filisteus reconhecem que Davi é aliado de Saul, e Saul não. Tem gente que não está reconhecendo que dentro da sua casa são todos aliados.
pensam diferentes, estão vivendo situações diferentes, emoções diferentes, mas são aliados. Que dentro da sua igreja nós somos aliados. E mesmo que a palavra seja dura, ela é para fortalecer, encorajar, ajustar, alinhar, para vencermos. Que dentro do ambiente de trabalho, nem todos são inimigos, muitos são aliados, que vão nos encorajar a crescer. Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado para não fazer de um aliado. Muito cuidado para não fazer de um aliado o seu adversário. Muita atenção para não fazer de um aliado o seu adversário. Os filisteus reconhecem que Davi era uma bênção para Saul, mas Saul não reconhece. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para reconhecer e não atacar aquilo que deveria ser a nossa fortaleza. Davi, ele tem uma aliança com o rei Aquis, porque o recebeu, permitiu ficar em Ziclag, e ele vai junto. Verso 3 vai dizer: disseram então os príncipes dos filisteus que fazem aqui esses hebreus, e diz Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos, e coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje? Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. Disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem e torne-o ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Como é que ele vai agradar o senhor dele e resolver o problema que ele tem com Saul? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os milhares, porém Davi suas dezenas de milhares? Então aqui chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei, desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes não agradas. Volta pois agora, e volta em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Davi foi para uma guerra que ele não deveria ir. Contra Israel, Davi não pode lutar. Davi nunca tocou em Saul. Davi teve Saul em suas mãos e não fez mal a Saul. Mas agora, por causa da aliança que ele tem, ele vai. E nesse momento que ele vai, leva todos os seus homens. Os filisteus reconhecem e dizem: ele não pode vir. Quando Saul volta, o seu lugar de recomeço foi saqueado, porque ele deixou a sua posição e foi se aliar com o inimigo do seu povo. Você pode enfrentar uma crise no seu casamento, mas não pode tratar seu cônjuge como inimigo e se aliar a quem ataca seu cônjuge. Você pode enfrentar uma crise com os seus pais no relacionamento ou com os seus filhos, mas não pode se aliar com quem ataca e quer destruir seus pais e seus filhos. Pastor, que loucura é essa? É a loucura do que a gente tem vivido. São verdades, eu atendo pessoas, eu lido com pessoas, e isso é muito, muito sério. Cuidado para não se aliançar e atacar a fonte que Deus estabeleceu para ser bênção na sua vida, porque Davi fez isso. E quando ele volta, como Deus sabe que Davi não fez por mal, não fez por ódio de Israel, Davi está honrando uma aliança que ele fez. Ele sabe que Deus respeita e honra alianças. Deus não permite que nenhuma das mulheres e crianças sejam mortas, mas Davi leva um susto. O que você está vivendo hoje talvez seja apenas um susto, e Deus está te chamando para recomeçar, reconquistar aquilo que parece que foi tirado da sua Ziclag, seu lugar de recomeço, seu lugar de andar em novidade de vida. Não é tempo de abandonar, é tempo de resgatar a essência, a alma e os que se perderam. Davi, quando volta a Ziclag, ele vê tudo destruído. No capítulo 30, no verso 6 diz: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas.
Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Aprenda, mesmo que você esteja enfrentando uma oposição muito grande, se esforce em Deus, se fortaleça no Senhor seu Deus. Aqueles que eram aliados de Davi agora falam em matá-lo. O que é isso aí? Eu creio que Deus permitiu Davi enxergar a bobagem que ele fez quando foi se unir aos filisteus para guerrear contra o seu povo. Davi, você entende que o povo hebreu, por mais distante que você esteja, e por mais que Saul erre, eles não são seus inimigos. Você vai reinar lá. Não entre em guerra contra eles. Os homens de Davi apenas repetem o gesto de Davi. Davi, por causa de uma aliança, vai atacar seu povo. Por causa de uma aliança, vai se unir aos filisteus, por causa da aliança com o rei Aquis, para atacar seu povo. Mas aí ele é dispensado. Os homens de Davi, por causa da sua aliança, da aliança de cada um daqueles homens com a sua esposa e com seus filhos, se viram para atacar Davi. Veja que é uma repetição. Às vezes a gente está apontando para os outros uma falha que nós estamos cometendo. Nós estamos julgando os outros por erros que nós cometemos. Os homens de Davi não fizeram nada diferente do que Davi fez. Nada. A amargura, o desespero, a dor de ter perdido as pessoas da sua aliança, esposas e filhos, faz com que aqueles homens se voltem contra Davi, que era o seu rei. Assim como Davi quase se volta contra o seu povo, que ele deveria reinar e governar. Que em nome de Jesus nós venhamos restaurar alianças que circunstâncias tentaram quebrar. Que a nossa terra de recomeço não seja marcada por alianças quebradas. Que a nossa terra de recomeço não seja marcada por amargura, frustração, revolta, ódio. Que seja uma terra marcada por fortalecimento em Deus. Davi se fortalece em Deus. Enquanto todo mundo pensa em apedrejá-lo e matá-lo, Davi chora diante de Deus. Davi se angustia diante de Deus, mas ele se fortalece em Deus. Sabe, é humano. Chore, grite, se expresse. Isso é humano. Não é errado chorar a nossa dor, gritar, se expressar. Errado é se afogar no choro. Não. O choro pode até durar uma noite inteira, mas eu preciso colocar um prazo de validade no choro e dizer: a alegria virá ao amanhecer. Essa mensagem nasceu fruto de uma madrugada de oração na igreja, onde havia uma angústia e uma opressão muito grande, e eu guerreando uma angústia e uma opressão muito grande. Eu passei mais de 30 minutos sem conseguir orar como gosto de orar, porque eu não conseguia. Era uma angústia e uma opressão muito grande e não clareava. Eram trevas, não clareava nem o dia. 6 da manhã e parece que não clareava o dia, mas quando clareou, parece que foi de uma vez. Permaneça. Permaneça. Onde Deus chamou você para um recomeço, permaneça. Porque o céu de bronze vai ser removido e a glória de Deus vai prevalecer. Imagina se Davi olha para aqueles homens e diz: vocês vão querer estar comigo, nós vamos se matar aqui, nós vamos nos matar uns aos outros. Não. Davi permanece se fortalecendo em Deus. Foi Deus que levou ele até ali. Permaneça em Deus. Chore, grite, expresse a sua dor, mas ponha prazo de validade nela. Porque Deus conta com você. Deus tem sonhos com o teu casamento. Deus tem projetos com o teu ministério. Deus tem projetos com a tua família. Deus tem projetos com a tua vida profissional. Deus tem projetos com a tua saúde. Se cuida. Davi, depois de todo o povo chorar, gritar, e Davi também, Davi se fortalece em Deus. Esse é o segredo de Davi. A casa de Davi se fortalece em Deus. A casa de Saul quebrou a aliança com Deus, então só enfraquece. Nós estamos nos fortalecendo onde? Na conversa com os outros? Estamos nos fortalecendo onde? Nos alimentando da amargura, do ódio, da vanglória, da vaidade?
ou estamos nos fortalecendo em Deus? A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do vosso poder. A Bíblia, Tiago escreveu: sujeitai-vos a Deus, Tiago 4,7, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai fugir não é você, não é a sua família. Quem vai fugir é esse mal, esse inimigo, esse demônio, esse inferno. Vai fugir quando eu e você nos sujeitarmos a Deus e permanecermos em Deus. Recomeço fala de voltar lá no começo, voltar lá no primeiro amor, quando a gente se sujeitava humildemente a Deus, quando a gente olhava tudo com pureza e com bons olhos. Olha o que Davi vai fazer no meio daquela dor e daquela angústia. Perceba que Davi não consulta a Deus para ir guerrear contra o povo hebreu. Ele precisa então recomeçar. Deus mostra para ele: Davi, você não me consultou, você sempre me consulta antes de uma guerra. Não me consultou, foi para a guerra errada, perdeu tudo, mas não perdeu em definitivo. Eu só estou te trazendo de volta a sua essência. Eu só estou te trazendo de volta ao que eu tenho de verdade para você. Davi então, quando volta a Ziklag, ele se põe a buscar Deus, se esforça em Deus. Olha o verso 7 e 8. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, agora vai falar com o sacerdote, de Aimeleque: traz-me, peço-te aqui o éfode, para poder consultar Deus. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Você viu Davi perguntar se era para perseguir o povo hebreu? Não. Recomeço nem sempre é mudança de lugar, muitas vezes é mudança de postura. É voltar lá no início, é voltar à humildade de consultar. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Continua, meu irmão, porque Deus quer te fazer alcançar e libertar tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. Davi se fortalece em Deus quando consulta a Deus. Davi quase perde tudo quando age por conta própria. Saul parou de consultar a Deus, perdeu tudo. Davi voltou a consultar a Deus, resgatou tudo. Quem é você? Quem sou eu? O que vai voltar, vai recomeçar, vai voltar a consultar a Deus, vai voltar a se sujeitar a Deus e vai reconquistar o que foi perdido e vai continuar uma obra linda? Ou somos aqueles orgulhosos que dizem: eu não volto atrás, não dou o braço para você, eu não peço perdão, eu não reconheço, até perder tudo. A sequência do texto, do verso 11 diz: e acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Quer receber alguma coisa? Quer receber ajuda? Quer receber apoio? Alimente. Alimente. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziklag. Quem que eles encontraram? O cara que fez parte daquilo que causava dor. Sabedoria, escreve isso aí, sabedoria. Escreve aí, equilíbrio emocional. Você faz parte daqueles que tacaram fogo a Ziklag. Mata o desgraçado infeliz. Mata ele agora. Matou. Que bacana. E agora, para onde foi o povo? Não sabemos. Por quê? Porque matamos a única fonte de informação que tínhamos. O desequilíbrio emocional faz você matar, secar as fontes. Nos faz secar e matar as fontes que nos levariam a resgatar o que foi perdido. Desequilíbrio emocional. O marido falou algo para a esposa falou algo para o marido. Um irmão falou algo para outro irmão. O pastor falou para o irmão falou para o pastor. O colega de trabalho falou para o outro, um familiar falou para o outro. E ele disse: matei, essa pessoa não existe mais para mim, acabou. Rompi.
fonte seca e a gente não resgata o que perdeu. Equilíbrio emocional. Continue ouvindo Deus. Senhor, e agora o que eu faço com esse cara? Porque o meu natural, a minha vontade é matá-lo. Alguém tem dúvida que Davi tinha vontade de matar aquele homem? Que os homens já tinham vontade de matar aquele homem? O homem está batendo o peito e dizendo, com orgulho, queimamos Ziklag. Ou seja, eu faço parte do povo que trouxe sofrimento a vocês. Acabaram de alimentar o homem que trouxe dor a eles, mas aquele homem era o instrumento de Deus para o recomeço, para reconquistar, para restaurar. Cuidado para não matar e não secar a fonte que vai te levar a recomeçar, a reconquistar. Essa palavra está falando muito comigo, eu creio que você também. Então vai dizer o versículo 15: e disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? Davi deve ter tido que acalmar os ânimos dos seus homens. Se os homens de Davi querem matar Davi, imagina o que eles querem fazer com esse homem. Todo líder coloca paz no ambiente que está pegando fogo. Todo líder de verdade não usa álcool para apagar incêndio. Todo líder de verdade aprende que precisa ser pacificador. Deus não usa Moisés para libertar o seu povo, enquanto Moisés é um homem colérico. 40 anos Deus trata Moisés e traz de volta, e chama Moisés, o que tinha matado um egípcio por causa de maus tratos a um hebreu, chama de Moisés de o homem mais manso da terra. Agora que o Espírito Santo venha amansar, venha moldar o meu e o seu caráter, o nosso temperamento, a nossa estrutura completa. É a minha oração em nome de Jesus, que estejamos completamente sujeitos ao governo de Deus. Só assim nós vamos nos fortalecer na guerra e vencer longas batalhas. Longas batalhas exigem equilíbrio emocional, exigem discernimento espiritual, exigem paciência, exige perseverança em alianças, exige entender que nem todo recomeço significa um rompimento. Muitas vezes recomeço significa voltar ao início, resgatar a motivação do início, o propósito do início. Tem casais que vão viver um recomeço depois dessa mensagem, que não vão abrir mão, mas vão resgatar o motivo que os levaram ao altar, em nome de Jesus. Verso 16: e descendo guiou, e eis que estavam espalhados, 15: poderias descendo guiar-me essa tropa? E disse: por Deus me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu Senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando, fazendo festa, né? Por todo aquele grande despojo, porque tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O demônio ri, faz festa quando vê que a gente quebrou a aliança que a gente deveria ter mantido. Ele fica fazendo festa com aquilo que era nosso. Mas hoje nós vamos estragar a festa do inferno, hoje nós vamos estragar a festa dos demônios, e nós vamos retomar aquilo que Deus nos deu por herança. Os meus filhos são herança do Senhor, os meus filhos naturais e espirituais são herança do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que os meus filhos sejam alcançados pela tua graça agora onde estiverem. Eu não abro mão. Nós vamos estragar a festa do inimigo, e nós vamos levantar uma festa ao nome do Senhor. Ele é digno de glória e de honra. Verso 17: e feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos, que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, lhes faltou, aliás, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. É hora de resgatar o que foi perdido. Davi recomeça.
trazendo consigo o que era mais importante: sua família e a família de seus homens. Não baixe a guarda, não é hora de quebrar aliança, é hora de se fortalecer em Deus. A guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul dura muito tempo. Davi aprendeu a se fortalecer em Deus, porque ele já tinha travado guerras com quebras de aliança. Agora ele não quebra aliança, ele permanece em Deus. Vamos finalizar onde começamos, 2 Samuel 3. Verso 1 diz: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Verso 2 diz: e a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O importante para a gente é a parte A desse versículo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Hebrom significa confederação. Hebrom significa lugar de aliança. Quando Davi mantém sua aliança com Deus e não quebra sua aliança contra a sua autoridade, seu rei Saul, e contra o seu povo, ele gera filhos. Quando Davi, em Ziclag, vai perseguir o seu povo, quebrando a aliança com Deus, porque Deus é Deus dos hebreus, e com Saul, que ainda é o rei e a autoridade sobre ele, ele perde seus filhos. Mesmo que eles não tivessem morrido, eles perdem. Você e eu decidimos se vamos perder ou ganhar, se vamos perder ou resgatar. Para perder é só quebrar a aliança, mas para resgatar precisamos restaurar a aliança. Precisamos permanecer em aliança. Permanecendo em Hebrom, Davi gera filhos. Indo contra Saul e o povo hebreu, Davi quase perde tudo. A guerra pode ser longa, a batalha pode ser longa, mas você e eu não podemos quebrar alianças. E se quebramos, é hora de recomeçar. Vem aqui, minha linda, vem aqui, corre aqui. Para alguns talvez seja o caso de conversar sobre o início. Hebrom é a segunda cidade mais importante de Israel. É o segundo lugar mais importante. Em Hebrom, Deus apareceu a Abraão e mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Em Hebrom, Abraão foi visitado por anjos e um dos anjos era o Senhor, teofania. Deus estava no meio deles e prometeu dar Isaac a Abraão. Hebrom é lugar de aliança. Deus quer resgatar aquilo que estava sendo perdido através da restauração da aliança. Para alguns, o que eu vou dizer aqui, o que eu vou fazer aqui é uma representação. Vem aqui, minha linda, fica aqui de frente para mim. Tira a sua aliança, por favor. Isso é só uma representação. Graças a Deus nós estamos muito bem. Estou desconfiado até que essa mulher seja grávida. Aleluia. Pode tirar a máscara, minha linda. Está diante de mim. Por isso, deixa a boca bonita que eu beijo exposta. Para alguns, o que eu vou fazer aqui diante da minha esposa, talvez você precise fazer diante da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, dos seus irmãos, dos seus colegas de trabalho, dos seus pastores, dos seus líderes, liderados. Eu não sei, diante de uma aliança que você quebrou. Talvez, segura para mim, menino, que eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez seja a hora de você pegar a aliança, olhar nos olhos e dizer: eu nunca me esqueci do que chamou a atenção em mim quando olhei para você. Se talvez no meio do caminho eu não mostrei o quanto você era importante, quero dizer que eu não me esqueci e nem me arrependi de ter escolhido você para estar ao meu lado. Assim como um dia eu te recebi no altar e disse que ia te amar até o último dia da minha vida, eu estou recomeçando. Nosso amor vai ser até que Jesus venha nos buscar, ou até que a morte nos separe. Talvez alguns vão ter que dizer: me perdoa, eu te traí, eu te feri. Graças a Deus não é o caso aqui. Eu estou só ilustrando, mas é claro que eu não estou ilustrando, essas palavras aqui são do meu coração. Mas alguns hoje, talvez em casa, precisam sentar, olhar nos olhos um do outro, colocar a aliança de volta e dizer: vamos recomeçar e vamos juntos até o fim. Não fala bem no microfone, o povo vê que eu não passei vergonha. Amém. Deu certo. Vamos fazer uma oração aqui. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Hebrom, lugar de confederação, de aliança. Queremos nos reunir em aliança.
que confederarmos, nos reunirmos, nos aliarmos, nos aliançarmos, seja mais importante do que nos dividirmos, exaltarmos a nós mesmos. Tua palavra diz em Provérbios 18:1 que aquele que se divide, separa, busca o seu próprio interesse, trabalha por vanglória, mas aquele que se une, aquele que se aliança, aquele que reconhece. Davi não abriu mão de ninguém para ir reconquistar seu povo, nem de um egípcio no meio do caminho. Nós não vamos abrir mão de ninguém. Abençoa aqueles que estão se perdendo, talvez ao longo da caminhada. Nós queremos, Pai, queremos que a Tua graça alcance toda a nossa família, alcance os nossos sonhos. Ninguém vai se perder, ninguém vai ficar para trás. Derrama, Senhor, da Tua glória e abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada pessoa que está orando conosco nessa hora. Toda honra, glória e louvor nós damos a Ti, porque reconhecemos a Tua grandeza. Abençoa e ajuda este homem e essa mulher a reconquistar, a recomeçar e não perder mais. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus, ajuda, Pai, a recomeçar em Ti, Deus. Oh, uma nova vida, há uma nova oportunidade para você no dia de hoje. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, se permita nesse novo recomeço. Oh, se permita viver, oh, tudo aquilo que o Senhor tem para você.